É bom ficar claro para todos que nossa salvação não depende meramente do nosso crer. E vou explicar isto. Pois ela também depende do poder protetor de Deus. Não somos nós que nos guardamos depois da salvação, mas é o poder de Deus que nos guarda. Pela mesma condição que fomos salvos, somos também guardados. A condição para receber é a condição para guardar. É impossível ter uma condição para receber e outra para guardar. É pela graça que recebemos a salvação de Deus. É também pela graça que desfrutamos o guardar de Deus. Se você diz que a salvação é pela graça, mas o guardar é pelas obras, então nunca leu o livro de Gálatas? A Epístola aos Romanos trata especificamente dos pecadores. A Epístola aos Gálatas trata especificamente dos cristãos. Romanos diz que o homem não pode ser justificado por obras, e Gálatas diz que o homem não pode manter sua justificação por obras. Romanos nos diz que os pecadores não podem confiar em obras. Gálatas diz que os cristãos não podem confiar em obras. Romanos nos diz que a justificação dos pecadores diante de Deus nada tem a ver com a lei e com as obras. Gálatas nos diz que a preservação da graça dos cristãos, da mesma forma, nada tem a ver com a lei. Note o que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas. Tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Tendo começado pela fé, estáis agora vos aperfeiçoando na lei? Portanto, é isto que Paulo diz aos Gálatas. Portanto, Romanos é para incrédulos e fala do ponto de vista dos incrédulos. Gálatas é para os cristãos e fala do ponto de vista dos cristãos. Se o receber da graça diante de Deus é gratuito, a preservação da salvação diante de Deus também deve ser gratuita. A Bíblia mostra-nos muito mais claramente que é Deus e não nós aquele que nos preserva. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, é dito: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É isto que diz este versículo. O último passo da salvação é a redenção na vinda do Senhor Jesus Cristo, para o arrebatamento do seu povo, para levá-los ao céu. A salvação pode ser dividida em 3 estágios. A salvação abordada neste trecho aí de 1 Pedro 1 e 5 refere-se à nossa redenção na volta do Senhor Jesus no arrebatamento. Mediante a fé somos guardados pelo poder de Deus para a redenção, que vai acontecer no momento do arrebatamento. Somos nós que seguramos Deus ou é Deus quem nos segura? Somos nós que nos guardamos ou somos guardados por Deus? A Bíblia diz que é Deus quem nos guarda. O guardar do poder de Deus pressupõe que se eu me perdesse, a responsabilidade não seria minha, mas de Deus. Eu falo reverentemente sobre isto. Se nós nos perdêssemos, maior responsabilidade recairia sobre Deus do que nós. Por isso não devemos ter qualquer pensamento de que os cristãos podem perder-se. O problema hoje é a salvação. A salvação é agora totalmente relacionada com Deus. Suponha que eu deixe um carimbo com o irmão, pois tenho de cuidar de alguns problemas. Se esse irmão perder meu carimbo, de quem é a responsabilidade? Minha ou dele? É verdade que estou em parte errado por confiar nesse irmão, mas a responsabilidade direta repousa sobre ele, porque confiei meu carimbo a ele. Se eu me entregasse a Deus e mais tarde perdesse a minha salvação, com efeito,
eu teria cometido um erro por confiar em Deus. Digo isso com reverência, mas o erro seria diretamente de Deus. Seria Deus quem estaria errado. Somos preservados por causa do poder de Deus. Os que não conhecem Deus podem dizer que o poder de Deus não seria adequado para nos guardar. Mas todos os que conhecem Deus têm de se curvar e dizer: nós, que somos guardados pelo poder de Deus, pela fé, receberemos definitivamente a salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Pedro estava completamente confiante de que nós a receberemos. Não importa o que aconteça, seremos totalmente salvos. Por que seremos totalmente salvos? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Tudo que Paulo depositou no Senhor, o Senhor guardará até o dia de sua volta. Portanto, estamos salvos o tempo todo até aquele dia. Muitas vezes penso no que deveria acontecer se um dia eu, Josué Matos, fosse para o inferno. Minha perdição não seria grande coisa. No entanto, para a glória de Deus, sofrer perda neste aspecto seria grande coisa. Para mim, ir para o inferno e perecer não me importaria muito. Eu ia sofrer eternamente. Mas para a glória de Deus, a perda significa muito. Minha perdição não seria importante. Mas, se eu perecer, Deus certamente não seria glorificado. Quando Ele me salvou e Ele deveria preservar-me, pois este é o plano de salvação que nós encontramos na Bíblia, descrita por Deus mesmo. Sua glória certamente seria danificada, porque indicaria que Deus não guarda bem. Se eu perecer, isto aconteceria porque Deus não me guardou bem. Por causa da glória de Deus, todos os que conhecem a Deus e seu poder protetor dirão que não há como perder a salvação de Deus. E louvado seja Deus! Não há possibilidade de perdê-la. A palavra de Deus é mais do que clara a este respeito. Em relação aos versículos sobre guardar o que mais gosta, é Judas, versículos 24 e 25. Ele é mais peculiar do que qualquer dos outros versículos. Ele nos diz que o nome de Deus é aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, a único Deus, nosso Salvador. Que maravilha! Que é o nome de Deus? O nome de Deus é aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços. O nome de Deus é aquele que é poderoso para nos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. O nome de Deus é aquele que é o único Deus, nosso Salvador. Este é o nome de Deus. Que é não tropeçar que temos neste versículo? Aqui nos diz que Deus nos livrará de cair, e sim, que Ele nos guardará de tropeços. Cair é deitar no chão, mas tropeçar é somente cometer um deslize. Ele diz que Deus pode guardar-nos de deslizar. Deus não apenas pode livrar-nos de cair, mas pode livrar-nos de deslizar. Nenhum ensinamento na Bíblia pode ter os pecadores como ponto de partida. Todos os ensinamentos devem ter o Senhor Jesus como ponto de partida. Seria terrível se os pecadores fossem tomados como ponto de partida. Mas se o Senhor Jesus é tomado como ponto de partida, as coisas ficarão esclarecidas e seguras. Se tomarmos os pecadores como ponto de partida, o problema do pecado se tornará obscuro para nós. Haverá muitas coisas que não consideraremos como pecados. Muitas questões imundas serão consideradas limpas.
Muitas questões fracas serão consideradas fortes. Muitas coisas vergonhosas serão consideradas gloriosas. Mesmo após nos tornarmos cristãos, ainda consideraremos muitas coisas pecaminosas como gloriosas. Entre os que conhecem a Deus, há ainda muitos pecados que não foram julgados. Há ainda muitos pecados que um cristão considera como gloriosos. Se um cristão não tem clareza a respeito da questão do pecado, quanto mais um pecador. Há muitos pecados que Deus já julgou no Senhor Jesus, que não nos foram manifestados como pecados quando éramos pecadores. Somente após crermos no Senhor Jesus é que fomos esclarecidos de que eram pecados aquelas coisas. Quando éramos pecadores, perdidos no caminho pecaminoso, não tínhamos clareza. Somente após crermos no Senhor Jesus como nosso Salvador, fomos salvos. Então aí fomos esclarecidos. Contudo, mesmo os cristãos não são tão dignos de confiança. Há ainda muitas coisas que eles não veem. Quanto ao perder a salvação, se considerarmos a questão do ponto de vista humano, nunca veremos coisa alguma. Se considerarmos as verdades da Bíblia do nosso ponto de vista, tudo se tornará confuso. Podemos pensar que uma coisa é maior que as demais. Somente quando consideramos as coisas do ponto de vista do Senhor é que teremos total clareza sobre este assunto. A questão não é se somos capazes ou não de conservar nossa salvação. A questão é se o Senhor Jesus é ou não capaz de conservar a nossa salvação. É Deus que nos salva, por meio do seu amado Filho. Também é Deus que deve preservar a nossa salvação. O Senhor Jesus Cristo disse, em João capítulo 10, versículo 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. A visão adequada é que provém do Senhor Jesus. Se a preservação de nossa salvação dependesse de nós, não seríamos capazes de conservá-la nem mesmo por 2 horas, quanto mais por 2 dias. Mas se é o Senhor Jesus que a preserva, mesmo que uma pessoa justa tropece 7 vezes ao dia, ainda assim seria capaz de se levantar. Não somos nós que somos capazes, mas Deus que é capaz. Se nos voltarmos para nós mesmos, nossos olhos estarão na direção errada. A Bíblia nos diz que devemos olhar em direção a Jesus, que é o autor e aperfeiçoador da fé. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. O poder protetor é do Senhor e não nosso. Podemos confiar em Deus, pois é Deus quem nos guarda. A questão hoje é que método Deus está usando para guardar-nos. Hoje temos entregado nossa vida a Deus. Mas como irá Deus guardar-nos até o dia da vinda do Senhor Jesus? Não há outro caminho a não ser Deus ocultar em si mesmo a nossa vida, juntamente com a vida do Senhor Jesus. Leia Colossenses capítulo 3, versículo 3, você vai encontrar esta verdade ali. Quando leio esse versículo, fico tão alegre que posso me gloriar no Senhor. Nada pode ser melhor do que este versículo. O que Deus fez hoje é mais seguro. Deus oculta nossa vida juntamente com Cristo em si mesmo. Onde podemos encontrá-la agora? Como podemos perdê-la novamente? A vida de Deus para nós somente pode perder-se se o próprio Deus se perder. Graças a Deus, Ele nunca se perderá. Como resultado, a vida que Ele pôs dentro de um cristão também nunca pode perder-se. A vida de um cristão está guardada em segurança, está guardada em Deus. Deus amou o mundo de tal maneira
que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas verdades estão e saíram da boca do Senhor Jesus em João capítulo 3, versículos 16 e 17.